Olha esse muito rostinho. bom esse livro. Olha esse rostinho, tá vendo? Eu fiz a unha, tá tudo aqui, ó, para mostrar para vocês o livro do Rodrigo, que é Humanos de Negócios, histórias de homens e mulheres que estão reumanizando o capitalismo. Parece até contraditório. Reumanizar o capitalismo. É possível isso? É possível? Me conte. Nossa, e aqui tem histórias? Quero saber Tem tudo. muitas histórias. Tem 27 histórias. Nossa, quero saber algumas, se você puder me contar. Gente, Carolina. A Carol, vem cá. eu vi que ela passou por Ela aqui. veio, Carolina Ela é incrível, Guimarra, a Carol, acabou de adoro lançar um livro, Anticapacitismo, vale a pena, ela é incrível, ela é maravilhosa. Ela é demais. Me conta, é possível reumanizar o capitalismo, que parece contraditório até? É contraditório do jeito que a gente está organizado hoje, mas não precisa ser assim, né? E eu acho que essa é a grande discussão. E a contribuição para esse debate foi conversar com pessoas que, para mim, eram referências. Eu acho que vou voltar um pouquinho no tempo para poder explicar melhor isso. Esse outro livro que você falou que eu organizei é um livro do Instituto Endeavor, que chama Como Fazer uma Empresa Dar Certo em um País Incerto. E eu trabalhava lá na Você S.A. nessa época, a gente fazia bastante coisa com o Endeavor e eles me convidaram para organizar, escrever esse livro. E aí eu entrevistei 50 homens e uma mulher, né? Naquela época. Isso não era um problema, né? Ter esse desbalanceamento. Nossa, assim. que loucura. Quer dizer, era, mas ninguém falava sobre isso. Não faz tanto tempo, sei o quê, 19 anos, Sim, né? é pouco. E aí eu mesmo não me dei conta disso. Depois eu fui me dar conta, eu falei, gente, olha só que coisa, né? E obviamente eram só pessoas brancas, né? E aí, no final, e ali tinham... Metade eram empreendedores da Endeavor, metade eram executivos bem-sucedidos no mercado. E aí eu entrevistei todos esses e no final eu sempre perguntava para eles do que eles mais se orgulhavam e do que mais se arrependiam na carreira. E todos se orgulhavam da empresa que tinham construído, se orgulhavam, né, da carreira que tinham construído até ali. E quando eu perguntava do que mais se arrependiam, muitos olhavam, né, ficavam pensando assim e falavam que se arrependiam de não ter passado tempo suficiente com a família ou de ter visto os filhos crescerem. Nossa. E aí, como eu sou jornalista, né, então eu entrevistei muita gente na minha vida e eu consigo perceber... O que me deixa bem confortável. Imagina, você está indo super bem. O que me ajudou a treinar o olhar, assim, para saber quando alguém está falando uma coisa que não é tão verdadeira, assim, né? E essas pessoas falavam, e eu acreditava muito do que elas estavam falando, porque alguns até enchiam os olhos de lágrimas. Não era como entrevista de emprego, que você fala que seu maior defeito é ser perfeccionista, sabe? Organizado demais. Organizado demais, enfim. E aí eu senti que tinha uma dor ali. Enfim, esse negócio ficou, só que eu comecei a escrever o livro e eu vi o meu moleque de 10 meses na época, hoje ele tem 19 anos, engatinhando na sala, e eu ficava pensando, se eu chegar nesse lugar de bem-sucedido que essas pessoas chegaram e falar isso da minha família de um tempo que já passou, não tem como voltar, eu vou me considerar fracassado em vez de bem-sucedido. Nossa. Né? E aí eu ficava com... Isso que eu estava falando da consciência, né? Eu ficava com esse olhar muito apurado sobre como que eu estava colocando o meu tempo, o equilíbrio, né, na relação do trabalho com o tempo que eu ia ficar com os meus filhos. Passou um tempão. Tá. E eu estava, gosto de falar essa história, eu estava no chuveiro tomando banho, daí vem aquele insight de chuveiro, né? Que é quando a água está fluindo, você está com a cabeça relaxada, ali não está pensando em trabalho, sei lá o quê, que você está preocupado com. E aí veio esse insight que eu fiquei pensando, por que a gente usa essa expressão homens de negócios? Não é nem mulheres de negócios, né? Em geral são homens de negócios. É verdade. E quando você pensa nisso, o que vem na sua cabeça quando você fala? Eu penso em alguém muito ocupado, correndo, falando no telefone, sei lá, de terno. É esse viés que vem na minha cabeça. Exatamente. E é engraçado que eu pesquisei no Google para testar essa percepção, e o que aparece são um monte de perfis de pessoas, não tem nem cara, sabe aqueles perfis de redes sociais, assim, que é uma cabecinha, um avatarzinho, assim, um avatarzinho, não tem nem olho nem nada, e com terno. Eu falei, gente, essas pessoas não têm nem identidade, né? Nossa. E tá lá, se você procurar no Google Imagens, você vai ver isso. E eu fiquei pensando... Mas por que é assim, né? Por que a gente valoriza? São pessoas que têm um salário cada vez maior. A gente até acabou... essa discussão está super em alta agora, né? De algumas empresas enormes com salários muito díspares, assim, em relação às pessoas em geral, os CEOs, principalmente, né? E pessoa que tem um carrão, pessoa que tem relojão, sei lá, um monte de coisa que são
status aparentes, né, de riqueza, assim, bens materiais. E aí eu estava pensando que eu conhecia algumas pessoas que para mim eram bem-sucedidas e até consideradas bem-sucedidas pelo mercado também, e pensei, eu quero conversar com essas pessoas para entender qual que é a percepção delas sobre isso, né? E aí eu pensei ao mesmo tempo que essas pessoas são humanos de negócios, porque eles têm uma ética, valores muito apurados, né, e colocam isso no seu dia a dia. E são bem-sucedidos com isso também. E não é apesar disso, entendeu? A ética, os valores fazem parte dessa construção. E eu queria entrevistar essas pessoas para conhecer, saber mais como que isso se manifestava. E aí, minha ideia era aprender. Eu convidei algumas pessoas que eu conhecia. E aí as conversas foram muito profundas, né, desde a primeira. E aí eu percebi que tinha algum material que poderia ser útil para compartilhar com outras pessoas. E aí comecei a escrever o livro, né, que demorou 4 anos para ficar pronto. E antes dele ficar pronto, a gente resolveu fazer um evento chamado Humanos de Negócios, para não esperar até o livro ficar pronto para colocar a ideia na rua. E foi ótimo, porque a gente fez um Nibs Cultural, lotou, tinha 300 pessoas no ano seguinte de novo, daí 400 pessoas. E o que eu percebi lá? Que tinha uma sede muito grande das pessoas de se conectarem com outros que estão olhando para essas mesmas questões.